Eu, eu passei ontem o dia inteiro, né, e hoje também, vendo né, a repercussão desses acontecimentos aí no Rio de Janeiro e tentar linkar o que cada um fala, né? Quer dizer, eu olhando aí a imprensa, né, CNN Brasil, a Globo News, eu estou vendo aí os outros canais também das redes sociais, e as entrevistas, né, com o governador, com Lewandowski e tal. Cara, eu não sei, eu olhando, vendo aí o contexto geral, a primeira coisa que eu percebi foi o seguinte: quando eles deflagraram essa operação no complexo lá do Alemão, lá de Apenha, lá tal, depois que de toda a operação já ter sido meio que concluída, o governador o Cláudio Castro, a primeira coisa que ele faz, né, na aparição, ele diz que é difícil de agir sozinho no combate ao crime organizado. A primeira coisa que ele fala, não dá para agir sozinho nesse combate. Querendo, assim, já dando informação, quer dizer, que eu fiz o que fiz, mas isso não é o suficiente porque eu não tenho ajuda da Polícia Federal, eu não tenho ajuda do governo federal. E, e com o tempo, os jornalistas vão conversando, né, sobre isso que foi falado, aí logicamente que vão procurar através do ministro da Justiça, através da Polícia Federal, saber se esses pontos são verdadeiros ou não. E nas redes sociais pega um pesado pra caramba com esse governador, porque a primeira coisa que fala assim, não, o governo federal não recebeu nenhuma informação dessa operação de ajuda. O que os jornalistas das redes de televisão estão falando é de que o Cláudio Costa, o que ele queria? Ele queria que a Polícia Federal fornecesse para o Rio de Janeiro blindados, ou não sei lá, não sei se armamentos, e não é assim que funciona. Não é dessa forma. Isso o Cláudio Costa estava querendo um apoio ilegal. O apoio conforme as leis, conforme a Constituição, é o seguinte: ou você declara GLO, né, que é garantia da lei e da ordem, coisa que nenhum governador quer fazer, na verdade isso só acontece quando você está, por exemplo, quando tem aquela greve da polícia que vai trazer insegurança para todo o estado, para toda a cidade, isso é obrigatório decretar uma GLO, tal, coisas assim bem com situações bem difíceis. Então não era o caso. Pontuais, né? E o apoio que ele queria da polícia. Oi? Pontuais, né? Pontuais, pontuais. Exatamente. Então, assim, o que o governador estava querendo era uma coisa que não existe nos protocolos. Você quer ajuda? A Polícia Federal ajuda. Só que é o seguinte: a Polícia Federal, o jeito dela trabalhar é por investigação. Um exemplo, e aliás é o que está se batendo entre um e outro, é o seguinte: a Polícia Federal conseguiu, da maneira como ela age, ela conseguiu bloquear essa operação aí, que eu não lembro o nome que a Polícia Federal fez aí agora, ela conseguiu pegar centenas de milhares né, centenas de fuzis. Ela pegou drogas, toneladas de drogas. Eu não vou saber especificar a quantidade, né? Depois a gente procurando a gente vai saber. Mas são toneladas de drogas, carros de luxo, iates, mansões, tudo principalmente na questão dos combustíveis, que foi até junto lá com o governo do estado do Rio, aquela refinaria de combustíveis clandestinas, eram não sei quantos milhões de toneladas no navio, que aliás está com problema com 3 embarcações, com 3 navios,
com problema jurídico agora, que não pode, eles não podem sair enquanto isso não for resolvido, né? Como que esse combustível veio parar para o Brasil, né? Desse metanol que foi totalmente negociado por essas ações criminosas. Então, é um negócio extremamente complexo. E milhões de reais apreendidos pela Polícia Federal. E tanto é que essa Polícia Federal chegou aí aonde? Nos grandes. Faria Lima, onde estava o pessoal todo principalmente da área financeira, né, do mercado financeiro, que estavam lavando dinheiro e querendo tornar toda essa roubalheira em dinheiro lícito. E adivinha, toda essa operação, tudo isso que foi apreendido pela Polícia Federal, sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Então, se não é necessário de prova maior de que há possibilidade de você agir contra essas ações, né, desses comandos, né, de organização criminosa, que seja PCC, que seja Comando Vermelho, dá para você fazer. Tem que ter estrutura, tem que ter inteligência. Aí, quando surgiu todas esse rebuliço todo na imprensa, nas discussões, né, querendo saber da polícia, da Polícia Federal e do Ministério da Justiça com Lewandowski, se tinha sido chamado para apoiar ou não, o secretário lá da diretoria, né, não sei quem que era lá da Polícia Federal, disse que o comando lá do Rio de Janeiro tinha avisado eles de que iriam fazer esse tipo de ação, né? E que se ele queria saber se a polícia poderia cooperar com eles. A polícia falou assim, não é desse modo que a polícia coopera, não é dessa maneira. Então, e a imprensa querendo instigar a população, no caso, porque eles são meios de comunicação, a instigar de que o governo federal sabia, né? Sabe, querendo contaminar. Sabia o quê? Na hora que vai deflagrar uma operação daquela, se eu quero ajudar, não é assim que funciona. Ou seja, isso é um modelo, né, infantil de querer tratar a questão pública, a questão da segurança pública, né? Aí, depois dessa repercussão toda de que não foi falado e que as redes sociais começaram a se manifestar, etc., aí o que acontece? Esse Cláudio Castro, né, o governador do Rio, volta novamente na televisão. Não, a Polícia Federal estava sendo cooperativa, ela entendeu as coisas, ou seja, já mudou. Por quê? Porque a quantidade de pessoas mortas, né, os policiais mortos, a quantidade de gente morta começou a repercutir mal, não só no Brasil, como no mundo. Até a ONU falou sobre esse assunto. Outros países falaram a mesma coisa. Ou seja, é uma ação da quantidade de mortos que ninguém acredita que isso seja razoável, independente que seja tudo banido. O problema é o seguinte, achar, aí que eu acho que é uma coisa absurda, achar que a polícia militar, a polícia civil do Rio de Janeiro tenha uma eficiência de 100% de garantia que essa operação Morro Acima conseguiu matar mais de 120 pessoas e todas elas são bandidos. Nenhuma polícia, acho que nem desse planeta e nem dessa galáxia, se é que tem, né, uma eficiência tão grande. Acreditar que a polícia tenha uma eficiência de 100% de garantia de que todas as pessoas que morreram são criminosas é querer chamar a população de idiota. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. E as coisas... Exatamente. E as coisas ainda estão acontecendo.
As coisas ainda estão acontecendo, ainda está tendo as perícias, está o pessoal do ML verificando, as famílias agora bloqueando ruas, tal, não sei o quê. O que dá para entender? Dá para entender que tudo isso que a imprensa está querendo jogar, né, um contra o outro, né? Porque a imprensa está fazendo esse papel, porque ela se alimenta do conflito. Ela se alimenta do conflito. A imprensa se alimenta do conflito. Ela não pode aceitar o erro e o acerto. Ela precisa fazer os dois, né, se confrontarem, porque é disso que a imprensa se alimenta. A quantidade de mortos vai aumentando, a pressão contra o governo do Estado vai aumentando pela quantidade da violência que foi. E o governador diz que a operação foi um sucesso. Pela quantidade de gente morta, sendo todos bandidos ou não, e mais os policiais mortos, só por aí já tem se caracterizado que não foi sucesso. Ou seja, o, a polícia entrando, fazendo uma operação dessa com essa quantidade de mortos, eles estão pegando quem? Quem que eles pegaram? Eles queriam pegar o comando, né? Não pegaram. Hoje a gente sabe que não pegaram. Quem que eles pegaram? Pegaram os traficantes ali, o pessoal que vendia droga. A Polícia Federal está querendo agir de uma forma diferente. Dizer, vamos pegar lá de cima. Lá de cima quem? Quem é que ganha com isso. Né? Agora, você começa a perceber que a finalidade dessa operação não é, na verdade, contra o crime organizado. Já ficou claro lá na frente de que não é esse o interesse, né? O Mas eu vou chegar interesse lá. é Eu vou chegar lá. politicagem, né? Exatamente. E é eleitoral. Mas eu vou chegar lá. Eu não vou me antecipar. Aí, essa eficiência que o governo do estado do Rio de Janeiro está dizendo que houve, só se foi na eficiência de querer ultrapassar os outros, as outras ações de chacina. Só se o governo carioca, querendo dizer que houve uma eficiência enorme na operação, só se ela está querendo comparar que esse sucesso é em relação à quantidade de mortos das últimas chacinas. Você pode ver o que aconteceu em São Paulo na época do Carandiru. O governador de São Paulo era Fleury Filho. Ele já tinha sido secretário de segurança, se eu não me engano, do governo, eu acho que foi do Orestes Quercia. E ele foi, depois acabou sendo governador do estado. Ele que comandou, né, como governador, a chacina dos 111 mortos no Carandiru, né, dentro de uma prisão. Já estavam presos. Essa coisa de entrar para matar todo mundo não é usado nenhuma inteligência. Não é usado nenhuma inteligência, porque afinal de contas estava tudo preso, né? Então, ou seja, essa operação de agora, se é pior ou não é pior, a quantidade de mortos foi enorme. Essa eficiência que o governo está dizendo que existe, a gente vai ver com o passar do tempo que não existiu essa eficiência, uma que não prenderam os cabeças do Comando Vermelho, e agora vão começar a perceber se todos os 120 e poucos mortos, né, eram realmente tudo, né, bandido. Né? Agora, acreditar nisso é um absurdo. Né? Só por aí já mostra. Aí, o que acontece? Aí já começa a querer generalizar esse problema da segurança pública do Brasil, está começando a generalizar, dizendo que isso nunca se resolve, que isso é sempre a mesma coisa, né? Que de fato, né? Quantos e quantos anos, mais de 60 anos, e sempre foi esse tipo de atitude e comportamento e mostra que não tem eficiência nenhuma. Muito bem. No começo desse ano,
foi concluída a PEC da segurança pública, PEC, que é um projeto de emenda constitucional para segurança pública. Criado por quem? Pelo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que veio do STF a pedido do governo do Lula, para que ele fosse ministro da Justiça e fizesse um projeto contra o crime organizado, principalmente, e pudesse resolver o problema da questão da segurança pública em geral, não só contra o crime organizado. E foi feita a PEC. A PEC foi feita. Não foi aprovada até hoje. Não, a Câmara, o presidente da Câmara dos Deputados não bota para analisar e votar. Outra coisa, os governadores, a maioria deles, a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria foi contra essa PEC. E a PEC não está tirando a autorização dos governos de Estado em relação à polícia. Ela está querendo unificar o comando das polícias. Unificar Polícia Federal com Polícia Militar, com Polícia Civil, e fazer juntos operações usando a inteligência, usando as capacidades de combater esse crime. Agora, qual o motivo plausível de que os governadores não aceitam essa PEC? Porque se estão querendo resolver o problema, e a PEC parece que é a solução, pelo menos é a mais nova. Né? Ninguém nunca tentou isso. Estão falando que desde a última Constituição nossa tem mais de 30 anos, foi em 88. Ou seja, desde a primeira Constituição, né? Desde o início da República, nunca se foi feito um artigo, né? Da Constituição que resolvesse de fato o problema da segurança pública no Brasil. E parece que agora, de tudo que já foi tentado, essa PEC seria a solução mais do que viável, porque tem começo, meio e fim. E se ela pode não acabar com o problema da bandidagem no Brasil, ela pode eliminar e muito a maneira como os comandos, né, comandos como esse, como esses narcotraficantes, como que é o nome mesmo, filho? Associação criminosa? Não, Crime organizado? Esse comando, né? Esse crime organizado que se forma, né? Essa organização criminosa, por essa PEC, ela consegue pelo menos eliminar ou acabar ou reduzir drasticamente. A PEC tem condições para fazer isso. Os crimes que acontecem, de roubos, assaltos, você tem condições da polícia militar, a polícia, agir como age até hoje. Agora, de coisas pesadas, como nós estamos dizendo, de crime organizado, eu acho que a PEC é a única solução. Essa emenda constitucional aí que o governo, o ministro da Justiça, Lewandowski, está fazendo, é o único meio que eu acho que dá para atender isso. Então, assim, existe parece que uma barreira dos governos do Estado não querer, e deve ter os seus motivos, e os motivos, né, a gente começa a entender que parece que eles são muitos políticos estão sendo financiados por esses crimes organizados. A imprensa inteira está falando disso aí. Tem vereadores, tem deputados, né? E políticos de grande escalão aí que estão sendo bancados, ou não só bancados, e tem uns que são integrantes de comandos dessas organizações criminosas. Então, para acabar com isso, precisa realmente de um policiamento, de uma estrutura que vai pegar lá lá em cima, lá na cabeça do comando. Então, quando você vê
quando a Polícia Federal foi atrás do dono da Ultrafarma, foi atrás do dono lá da Fast Shop, né? Parece que a Calunga, até atrás de alguma coisa do Corinthians, teve de times de futebol, né? Não é só o Corinthians, teve do meu Corinthians, né? Teve teve interferência em várias outras de empresários da área financeira lá no Brigadeiro Faria Lima, lá, né? Então, mostra-se que você consegue chegar, né? Pela Receita Federal, pela Polícia Federal, você consegue, né? Então, é unificar as polícias para que isso seja eliminado. Então, os governadores não estão nem aí, não querem esse tipo de coisa, e vai ser difícil né, aprovar uma emenda dessa, porque se esbarra em interesses. Então, assim, quando eu olho, né, que a imprensa ainda está insistindo, né, em querer mostrar ineficiência, né, porque hoje eu escutei o jornal inteiro, existe uma vontade muito grande de querer não dar é, é, assim, não dar ganhos para a metodologia do governo federal, que mostrou eficiência nessas apreensões todas. Inclusive, hoje, teve a apreensão do hacker lá, do Pix. Né? Teve várias ações da Polícia Federal hoje. Isso aconteceu hoje. Mais de 800 milhões, quase 1 bilhão, foi apreendido, né? Apreendido, não, foi desviado por um hack do Pix, e a Polícia Federal hoje está conseguindo, em várias frentes, em vários lugares do Estado, pegar esse esquema do desvio do Banco Central, né, do Pix. Tal. Então, você vê que, com inteligência, você consegue combater o crime da maneira onde precisa ser combatido. Né? Agora, matar todo mundo ali é muito fácil, né? Para mostrar para a população, olha como eu sou eficiente. É isso que é eficiência? A eficiência é acabar com o crime, né? Matar para mostrar para os outros de uma simplicidade, de uma ignorância e de uma falta de caráter, né? Absurda, independente de quem quer que seja, porque com certeza não é todo mundo que é criminoso que for morto. Essa eficiência de 100% é impossível. Então foi morto ali muita gente que não era criminoso. Então não acabou a eficiência. Só pelos 4 policiais mortos acabou a eficiência. Não, né? É um absurdo esse tipo de. Então, eles usam isso para fabricar o medo também. Agora, o que eu acho mais interessante, né? O que eu acho mais. Aí agora vai começando a voltar. Por quê? Agora começa as perguntas. Por que isso agora? Agora aí já é uma outra história. Por quê? Por que deflagrou isso agora? Né? Até 60 dias está sendo investigado, está sendo planejado. Né? 60 dias está sendo planejado para acontecer isso. E agora é que deflagraram. Né? A desculpa, não, quero o momento, né? As desculpas do governo do Estado pode ser mil e uma. Mas quando você para pensar, e você começa a analisar de como realmente, de fato, funciona a política, você começa a perceber que não tem nada a ver com população, com segurança da população, tem nada a ver. Combate ao Nada a crime, tem ver. nada a ver. Não tem, filhão, não tem. E se você reparar, é assim, ó. Aí você começa a olhar a questão de poder, questão de política, a questão em relação ao poder de próximos, né, o ano que vem é a eleição.
Você vai ver como é claro que é eleitoreiro, todas essas coisas. Tudo é eleitoreiro. Então, lá, você vê que depois que o governo ganhou as eleições e houve tudo aquele rebosteio lá de tomar Brasília, não sei o quê, o STF prendendo as pessoas, o ex-presidente envolvido na trama para matar presidente, vice-presidente, ministro do Supremo. Aí começa tudo aquele rebosteio e tal, e aí vai lá o filho, né, dessa desgraça aí, vai para os Estados Unidos e começam a apoiar as ações do governo, apoiar as ações do governo americano em Sim. taxas em cima do Brasil, e começa a trazer aqueles problemas, e o governo no caso, o governo do Lula, o pessoal da imprensa fala, encurralado nas cordas, né? Como na briga, né? Que eles falam, né? Na briga política, estava nas cordas, estava levando porrada de todo jeito, e aí fazem pesquisas eleitorais e olham, o governo do Lula continua tendo rejeição, não sei o quê, e o pessoal. Aí, de repente, ele começa a se fazer algumas atitudes, as atitudes do Eduardo Bolsonaro lá, começa a dar por água, as críticas em cima deles começam a aumentar, aí começam falando que o Lula começou a sair das cordas, aí começa a ver que ele começa a ganhar fôlego, justamente no final de 2025, e aí as pessoas pensando, pô, como é que nós vamos fazer agora? Poxa, o governo Lula está criando fogo, já está com a economia acertada, já está aumentando a oferta de emprego, a inflação está baixa, a arrecadação, o PIB está alto, é, cara, as coisas estão andando. Economicamente, ele conseguiu aprovar lá a questão fiscal, né? Todo o que o Haddad do Ministério da Fazenda estava precisando, está sendo aprovado para melhorar a questão fiscal do Brasil. Então, você vai somando tudo isso, as pessoas vão tendo que achar um meio de fazer voltar o Lula para as cordas, para que ele chegue em 2026 apertado. Então, só que tudo que estão fazendo começou a ir contra essas ações, né? Contra eles mesmos, que foi a ação do Eduardo Bolsonaro. Então, essas ações começaram a trazer benefícios para o governo no final do ano de 2025. Né, do meio do ano para o final, começou a dar esse fôlego, começou a melhorar. As pessoas apoiando o que o Lula vem fazendo em cima disso. Aí, quando vem a possibilidade de Lula se reunir com o Trump para tentar acabar com as taxas, aí ele consegue fazer a primeira reunião, começa a ver que trouxe uma coisa positiva. Aí o Trump começa a elogiar, houve uma química e não sei o quê. E cada vez mais o governo Lula crescendo e mostrando uma possibilidade. Agora vai para a Malásia, faz uma reunião, não, aqui vai sair coisa boa, não sei o quê. Eu falei assim, cara, ou a oposição fala, ou a gente faz alguma coisa agora, ou esquece as eleições. Aí o Tarcísio já estava meio que querendo fugir de ser candidato, porque está vendo que ser candidato à presidência, Sim. porque ele está vendo que está crescendo o Lula. Fazer, poxa, antes de eu enfrentar o Lula, eu vou perder aqui a reeleição para o governo do Estado. Ele está naquele jogo de eu vou ver se eu vou ver se eu não vou, né? Fica aquele. Né? E todo mundo sabe que o interesse da maioria é de que o Tarcísio seja candidato a presidente seja o candidato do PL, lá, da oposição ao Lula, para ser candidato. Só que ele também não é bobo
ele fica pensando, se começar a crescer muito, eu não vou, hein? É. Se for, eu prefiro ficar aqui no governo do estado, pelo menos aqui eu vou ganhar. Para ir, para perder, eu não vou. Então fica aquela. Então estão se movimentando, a oposição está se movimentando. No Rio de Janeiro não é diferente. E assim, qual que é a questão principal da população brasileira? É educação? É saúde? É emprego? Não, você pode ver, qualquer pesquisa que se faz, se fala em segurança pública. Né? Então, é, é, essa questão de querer trazer a segurança pública no, 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 nas manchetes, a direita fala, é aí que a gente vai ganhar fôlego. É aí que a gente vai conseguir ganhar fôlego. É na segurança pública, porque na segurança pública o PT, a esquerda, elas não sabem enfrentar, né? Não sabem como agir. Então vamos pegar por esse lado, porque aí a gente sabe que. Né? Então, está na cara que quem começou as regras de antecipar as eleições para esse ano não foi o governo do Lula. Quem fez isso foi a Câmara dos Deputados, né? Boicotando os projetos que foi tratado nos acertos de ministério que o governo negociou com a oposição, com o Centrão, né? Tem os ministros de turismo, ministro de outras áreas, que eram de partidos que eram oposição, mas é o seguinte, eu tenho ministro, tal, não sei o quê, mas preciso do retorno. E o retorno que era? A votação. A votação dos projetos que o governo tinha interesse em fazer. Então, quando você vê que esse centrão começa a abandonar o governo, fala, olha, você tem aí tantos dias para sair do ministério. Tem 2 ou 3 ministros que não queriam sair. Queriam, principalmente, do turismo, por causa Da COP30? Isso, da COP30, né? O cara queria continuar porque mandava visualização, e ele é da oposição ao governo, ia dar visualização para eles. Tal. Então, você vê que eles começaram a sair fora. Então, se estão saindo, é porque já não vão entregar mais nada e já está começando o ano eleitoral antecipadamente. Por isso que geralmente isso aconteceria lá para fevereiro, março do ano que vem, os caras anteciparam para setembro, outubro desse ano. Né? Uma coisa absurda. Então, o governo fica numa situação delicada. Vocês vão antecipar a eleição já? É assim que funciona? E essas ações está se mostrando eleitoreira porque o intuito é esse. Agora, você pode ver o que está acontecendo. Governadores da oposição ao governo federal, como Caiado, Tarcísio, né, agora estão vindo ao Rio de Janeiro, de Minas, estão vindo ao Rio de Janeiro para não só dar apoio ao Cláudio Castro, como para transformar aquilo em um projeto de passar nas redes sociais, de passar na imprensa, de desestrutura do governo federal, que é incapaz de combater, né, o crime organizado. Olha que situação que o Brasil está. Quer dizer, os caras pegam, detonam o governo do estado do Rio, que é da direita, como o Tarcísio é de São Paulo da direita, como o Caiado é da direita, como o Zema de Minas é da direita, todos eles, né, querendo apoiar um cara que fez um baita do massacre e querer jogar isso no colo do governo federal. Porque sabe que a população, né, tem um nível de racionalidade, né, meio que, né, fácil de ser manobrada, para falar um absurdo dele. Só que é o seguinte, tudo que eles falam
eles vão bater de frente com a PEC. Eles batem de frente com a PEC. Então, o governo federal, eu falei, vocês estão falando o quê? Eu tenho a solução. Quem não quer é vocês. A PEC é o tapa na cara de qualquer um que vai fazer, vai querer justificar de que o governo federal. Nós fizemos, vocês não aprovam, né? Vocês não querem, né? Tá aí. Então, vai cair do cavalo de novo, como caiu no cavalo o Eduardo Bolsonaro com as taxas, como vai cair do cavalo Cláudio Castro com esse massacre, né? E como vai cair querendo utilizar a segurança pública como a ferramenta de querer enfrentar. Não, eles não têm o que fazer. A direita não tem o que fazer, não sabe o que fazer. E vão jogar com a população, e está sendo jogado com todo esse absurdo de matança para comover uma população que quer resolver o problema da segurança, que é o principal motivo de preocupação da própria população. Então, assim, é muito claro, a gente não precisa ter muito neurônio para entender isso. Isso é muito claro. Só não entende quem não quer, que é uma questão eleitoreira. Né? Então, assim, quando você olha no contexto geral, quando você começa a perceber, você vê uma imprensa querendo pontualmente achar um atrito entre o governo federal e os governos estaduais que são oposição, porque ela se alimenta desses conflitos e vai ganhando notoriedade e vai colocando os interesses delas para a população. Mas, assim, não precisa ser um seguidor assíduo desses meios de comunicação que existem para perceber que a manipulação é política, sempre foi política. Agora, tem gente que faz as coisas para realmente resolver o problema e tem gente que existe para sabotar. Então, o governo dos estados querem sabotar, a oposição ao governo Lula querem sabotar, e o governo Lula vem fazendo o que precisa fazer. Bom, é para resolver o problema fiscal? Está aqui, pacote fiscal. É para resolver o problema de desemprego? Está aqui, ó, o menor desemprego da história. É para resolver o problema de aumento de salário mínimo? Está aqui, ó, aumento de salário mínimo. Quer resolver o problema de tirar as pessoas do imposto de renda, os pobres do imposto? Tirou o pobre de imposto de renda. Eles querem taxar os ricos. Isso está sendo mais problema, né? Por incrível que pareça, o governo federal quer colocar imposto para os mais ricos. Esse parece que não consegue passar. Esse, desde lá do IOF, né, tudo para ter esse é difícil. Né? Agora está querendo acabar com a criminalidade, com a organização criminosa, através da PEC. E quem que é a organização criminosa? Aonde que está? E também das bets, Tá. né? Não pode nem taxar bet agora, que só serve pra, né, tirar o dinheiro da população, né? Também. Tem essa questão Verdade, a das da Bet, bets estamos ali. esquecendo da Bet. Que é o tal do BBB, né? Que são as big techs, são os bancos que não é cobrado os impostos dessas big techs, como é cobrado os impostos dos bancos tradicionais. Então, esse BBB, as bets, os big techs, os bilionários, é que você tem razão, estava esquecendo, é o que está querendo taxar, né, em cima do pessoal mais rico e está tendo barreira dentro do Congresso. Né? Então, sabe, o que se passa na televisão e o que a gente está vendo é fruto de politicagem e a população está achando que houve uma ação do governo para combater o crime. O crime existe e está sendo combatido de forma eficaz, que não é midiático, né? No caso, as operações da Polícia Federal, né? Com essas apreensões de fuzis, de drogas, toneladas de drogas, centenas de fuzis, chega a milhões de reais, a quase bilhão, o que foi retirado do PCC, né? A própria usina
dentro do Rio de Janeiro existe uma usina de álcool adulterado para os postos de gasolina, para os postos de combustíveis. Foi fechada e o governador Cláudio Costa queria reabri-la, não sei lá, o que estava querendo que as coisas voltassem. Eu vejo na cara que tem ali, que está junto, né, com essas. E aí o que acontece? Um detalhe, né? Quando a Polícia Federal começa a agir de uma maneira muito eficaz no crime organizado, a direita está se incomodando. Está se incomodando em que sentido? Porra, era o nosso prato principal e a esquerda vai tomar da gente a metodologia de se combater o crime, né? Era o prato principal da direita, como se eles resolvessem o problema. E, na verdade, eles são o crime organizado. E eles querem colocar que o crime organizado é o pessoal sem camisa e de chinelo que está na favela, como se eles fossem os criminosos, só eles fossem os criminosos, né? O pessoal que vende as drogas nas ruas, né? A direita, que são realmente a maior parte dos comandantes de organização criminosa, a direita, ela quer passar para a população que eles combatem o crime. E a população, boa parte dela, né, principalmente essa do bolsonarista, acredita nisso, né? E por que você acha que a direita ganhou O... tantos votos? Até o que o Haddad falou, né, um tempo atrás, falou, não adianta nada você invadir ali, matar um monte de gente, pessoal de favela, porque as cabeças não estão ali, né? O que quem comanda não vai, para eles não vai Exatamente. fazer falta nenhuma. Vão lá, coloca outra pessoa no lugar e o crime continua. Né, ele falou isso, mas não faz Exatamente. muito tempo. Exatamente. Não faz muito tempo. E justamente por causa da operação da Polícia Federal que bateu na porta lá na Faria Lima, onde estava transformando dinheiro ilícito em dinheiro lícito, que é através do mercado financeiro. Né? Sim. Então, percebe, filho, que assim é, 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 essas ações de que a direita ela controla com a população, nós somos o pessoal que resolve o problema da segurança pública. Resolve, não, vocês são a insegurança. Vocês são a insegurança pública. A direita é a insegurança pública. Ela vende uma coisa que não existe, que eles sabem como resolver. O que eles querem dizer como resolver? O pessoalzinho que vende as drogas que eles fabricam. No fundo é isso. Então, a Polícia Federal mostrando, assim, vocês acham que nós vamos cair nessa? Vocês acham que a Polícia Federal vai cair nessa de que o problema da segurança pública só está no pé descalço ali do pessoal da favela? Nós vamos lá na cabeça mesmo, né? Nos colarinhos brancos de quem está fazendo isso funcionar, né? Aí começa a trazer efeito. A Polícia Federal começa a trazer resultado, porque nós estamos falando de milhões de reais, de toneladas, tanto é isso é verdade, que os comandos começaram a se incomodar tanto que foram atrás daquele cara lá no aeroporto de Guarulhos, né? Aquele cara era que foi morto lá, era um que tinha passado informações para a Polícia Federal, né? O outro ali da Praia Grande, que foi morto lá, o delegado, o outro que passou um montão de informações sobre como que funcionava o PCC. Informações que alimentou a Polícia Federal para descobrir os esquemas, né? Então, ou seja, estava realmente chegando lá, estava e está chegando realmente no comando. E isso começou a atrapalhar a direita, dizendo, poxa,
vão pegar um único, vão pegar para eles, né? A esquerda vai pegar para eles a única coisa que a gente surfava, né? Que a gente surfava, que era na segurança pública. Então vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos agora deram um tiro no pé de novo com isso que o Rio de Janeiro fez. Por quê? Fizeram uma baita de uma chacina, querendo passar, não, a gente avisou a Polícia Federal e não tivemos ajuda da Polícia Federal. Ou seja, de uma simplicidade, de uma ignorância, de uma fragilidade intelectual tão grande, pessoas acharem que isso vai fazer. Eu não sei se isso é fragilidade intelectual ou se isso é uma visão que ele tem das pessoas que apoiam essa direita. Percebeu o que eu quero dizer? Sim. Eu não sei se foi fragilidade intelectual de uma ação dessa, né? Ou eles acham assim, não, a fraqueza intelectual não está na ação que eu vou fazer de matar um montão de gente. A fraqueza está nas pessoas que eu quero atingir. E essas pessoas, elas são meio, né, debilitadas para acreditam em qualquer coisa. Então, se as pessoas acreditam que não há politicagem no meio de tudo isso que está acontecendo, desculpa, mas é de uma inocência absurda. Né? Tá aí os governadores tá provando que isso é política, né? Tá aí vindo para apoiar a chacina, né? Os governadores de oposição ao governo. E o governo federal, com Lula, com Lewandowski e tudo mais, tem que, e com Haddad, tem que ficar atento e está com 2, 3, 4 jogadas antecipadas em cima dessa quantidade de gente podre que tem na direita, que vão querer se utilizar de maneiras absurdas como essa agora, dessa chacina toda, de fazer a politicagem que eles querem. E assim, está muito claro que a politicagem é eleitoreira, né? E você fica imaginando o que virá até o ano que vem. Nós estamos falando disso agora. Nós estamos no quê? Comecinho de novembro já, né? Final de outubro, né? Isso. Então, começo de novembro. Então, você tem novembro, você tem dezembro, você tem janeiro. Tenta imaginar o que não vai vir. Só tenta imaginar o que esses caras são capazes de fazer para querer desestruturar o governo por questões de poder e por questões eleitorais. Não, tá aí, ó. Aí a prova. Então, né, o que eu percebi nesses 2 dias de escutar tudo essas informações aí de questão da segurança pública, resumindo, não sei se me prolonguei muito, mas pelo que deu para perceber foi essa, essa coisa absurda, né? Que foi essa chacina, que poderia ter sido feita de uma maneira diferente e chegado a aprender tantos fusíveis e tanto é que a quantidade de fusível e droga que foi apreendida foi pífia com, pela quantidade de gente que morreu, né? Eu vi uma Pois é, comparação que mas é isso. uma comparação, né? Que foi encontrado mais drogas no avião ali do Bolsonaro do que nessa É, operação, é, né? Foi encontrado mais drogas na. eu vi olha a paçoca latindo aí. Eu vi, eu vi no esse vídeo dizendo que a quantidade de drogas que estava no avião do Bolsonaro quando ele foi para a Espanha é, era maior do que essa quantidade de droga que foi apreendida, É, né? era maior. Junto com o pessoal. Pois é, pois é, pois é. A quantidade de droga que foi apreendida com o parente Do Nicolas? do Chupetinha lá, como que ele chama? Do Nicolas Nicolas Ferreira. Ferreira, né? É,
com um parente dele lá, a quantidade Um primo foi dele, né? maior do que essa que foi apreendida agora. Primo dele, primo dele. Né? Então, teve outros também, que eu não lembro onde foi, mas eu vi essa comparação. Né? Então, assim, é lamentável, né? É lamentável que a imprensa queira discutir esse assunto de uma maneira como se fosse algo de ação efetiva contra a segurança pública, sabe? É uma banalidade. A imprensa é banal querer acreditar que essas ações, da maneira como a imprensa está agindo, que eu estou reparando, é ridícula. É ridícula querer achar que isso foi uma ação para confronto contra criminosos e segurança pública. Os criminosos que eram para ser pegos, que eram para ser presos, né, para ser mortos ou presos, fugiram. Né? E agora, nessa lista de mais de 120 mortos, ainda vai sair. Vai sair os pais de famílias, tal, não sei o quê. Tem criminoso junto? Tem criminoso junto que morreram. Não tenha dúvida. Né? Tem gente inocente que estão lá no meio. Então, o que eu estou querendo dizer é que não há necessidade desse tipo de atitude para se chegar a, a nenhuma solução. Vai lá perguntar para o povo da PEN, do Morro do Alemão lá, se a vida vai ficar tranquila. Não vai. Não vai. Então, assim, não é ação para resolver o problema de segurança pública, é ação eleitoreira. Porque sabe que a cabeça do povo É ela tá, quase. ela é muito pequena. Ela é muito É pequena. quase. Né? Foi quase um marketing, né? Mas é isso, filho. Exatamente, exatamente. Só que vai ficar para a história. O Cláudio Castro, assim, se não for preso, é muita sacanagem. É muita sacanagem. Porque não é assim que as coisas funcionam. Sabe? A imprensa tratando como se isso fosse realmente uma ação séria, isso é de abusar, né? É de achar que a população realmente brasileira é idiota, né? Todas elas, né? Porque isso está na cara que isso é eleitoreiro, está na cara que o pessoal não parece que eles sabem como os políticos agem. Eles sabem como os políticos carniceiros agem para querer tomar o poder. Né? Sabem, mas ele está lá para mostrar que seriedade em ações criminosas como essa. A imprensa está lá para trazer uma paridade né, de ferramentas, olha, você agiu certo, olha, o governo federal não fez o papel. Não, ele precisa equilibrar, ele precisa equilibrar as forças, porque se deixar as coisas fluírem do jeito que é para fluir, se as coisas forem feitas do jeito que é para deixar, e deixar como? Para que a PEC da segurança entre em vigor para resolver o problema, né? Que a taxação dos mais ricos venha para inserir no lugar do que deixou de ser arrecadado com o pessoal que não foi isento de imposto de renda, que ganha até 5 mil. Né? Se for para deixar fluir as coisas do jeito que está sendo tratado do governo federal, o setor fiscal, as resoluções do, do imposto de renda, né? de tudo que está fazendo, o aumento do salário mínimo, todas essas coisas que estão sendo feitas para ajudar a população. Agora, na área de educação, tem o pé de meia, tem várias outras ações que são feitas para fazer com que o país cresça. O que se vai acontecer? Se deixar as coisas fluírem, agora, conversando com o Trump, para acabar com as taxas e voltar
o Brasil, acabando com as taxas, o PIB do Brasil pode dar um salto muito grande, porque o governo brasileiro conseguiu novos mercados enquanto estava a taxa. O governo brasileiro foi atrás de novos mercados e conseguiu mais de 140 e poucos mercados, né? E amenizou bastante. Se agora acaba com a taxa e volta a circular a mercadoria, quer dizer, você tem um crescimento do PIB ainda muito maior. Então, e você entrar 2026 com todas essas informações, com todas essas questões, a alimentação diminuindo, né? Hoje a gente estava conversando, você viu o preço da cebola? Vamos lá buscar que o preço está bom para caramba, o preço da batata, não sei o quê. Ou seja, você vai vendo que as coisas começam a querer se acertar e vai ter gente que não vai querer deixar, né? Então a imprensa ela vem aí para tumultuar, para querer trazer um equilíbrio de forças para que a disputa seja assídua. Porque não se esqueça, o Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, apesar dos resultados mais positivos que ele teve em todas as vezes que ele passou pelo poder, que seja de 2006 para 2007, que seja de 2010 para Dilma, a reeleição da Dilma, né? Tudo isso nunca foi no primeiro turno, né? Apesar dos resultados extraordinários. Então, o papel da imprensa é fazer que não ganhe no primeiro turno. O Fernando Henrique ganhou 2 vezes do Lula no primeiro turno, né? Por quê? Porque era afinado, né? Então, opa, não, aqui nós vamos fazer o nosso papel, né? E o que o cara fez? O cara ficou sentado em cima do plano real, né? O Fernando Henrique, em cima do plano real, não fez birosca nenhuma, só por causa do equilíbrio da moeda, que já era um grande ganho, houve um pequeno aumento da produção da linha branca naquela época do governo dele. Esse pequeno aumento de produção deu apagão no país inteiro, porque ele não investiu em energia. Aí todo mundo correu atrás de lâmpada fluorescente, né? Ficou sentado em cima do plano e fez birosca nenhuma. E foi reeleito no primeiro turno. E apesar da inflação estar voltando, né? Na época dele, a inflação já estava voltando. Então, e aí eu te pergunto, justifica ter ganho no primeiro turno? Não. E ganhou. Por quê? Porque a imprensa fez o papel dela. E do papel que ela tem contra o Lula é o seguinte: não pode, entendeu? Por mais que os resultados sejam os melhores do mundo. O real é a moeda que mais valorizou no mundo. Tá lá, não sou eu que estou falando, quem está mostrando os dados, né, que é fornecido para o mundo inteiro, né? A moeda que mais valorizou no mundo, né? Uma das que mais valorizadas no mundo. Então, assim, o papel da imprensa é tumultuar para que as coisas não andem da maneira como poderia, né, seguir, da maneira mais republicana possível, mais democrática possível. Então, a gente tem que conviver com essas chacinas né, e outras coisas a mais que vão vir aí, né? Isso aí é o começo. Beleza? A gente Beleza. vai se falando, e a gente vai se falando, e vou ver se amanhã a gente vem com outro assunto, que eu duvido. Eu duvido, porque Vai ter mais sobre isso, né? a hora que o ICM a hora que o IML começar a soltar os dados, as famílias começarem a mostrar que dos inocentes que foram mortos, porque aquele que eu falei, né, repetindo, acreditar em 100% de eficácia é de uma inocência muito grande. 120 mortos, 120 bandidos.
né? Não, é É, absurdo não, acreditar nisso. Não pelo dá. amor de Deus, pelo amor de Deus, que polícia é essa, né? Que polícia do mundo tem essa eficiência 100%, né? Então, por aí já dá para perceber. Você não precisa ficar nem com medo de. Pô, você nem sabe, já vai falar, pô, ele precisa? Você nem sabe se era tudo bandido ou não, ele já vai falando, pô, ele precisa? Será que não tem um raciocínio lógico? Né? Pois é. Sim. Mas Vamos beleza. ver, amanhã a gente vê.